Pessoal! Hoje eu, Ana Júlia e meu amigo, nós somos da Residência Pedagógica da UFO, da Escola Segismundo Pereira em Uberlândia. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito atual e importante, que é a ecologia. Vamos dar para vocês alguns conceitos e definições. Primeiramente, o que é ecologia? Ecos significa casa e logia significa estudo. Então, é o estudo da casa, né? E uma casa onde todos nós somos moradores, digamos assim, onde todos os animais habitam, enfim. E nós, animais, seres vivos, organismos, temos nossas relações, né? E vamos então entender essas relações que tem nessa casona que é a Terra. O primeiro conceito que eu vou dar para vocês é sobre habitat. O que quer dizer habitat? Habitat é o local onde um animal, uma espécie ou um organismo, ele reside. Então, por exemplo, esses pinguins que estão aí nas calotas polares, eles estão morando aí e esse local ele tem suas características, como todos os locais. As montanhas, florestas, savanas. Então, habitat é o local onde reside um ser vivo, ok? E esse ser vivo, ele vai ter uma relação com esse local, né? Com esse habitat. E essa relação, ela é chamada de nicho ecológico, ok? O nicho ecológico, ele vai ser mais ou menos o papel ecológico desse animal, né? O modo de vida que ele se dá nesse meio, nesse habitat e as inter-relações que ele tem. Ele vai ter inter-relações com outros animais, com a temperatura, enfim. Como, por exemplo, nós. Se formos usar os habitats dos pinguins, a gente teria que ter muito agasalho, porque a gente não estaria tão adaptado a esse local. E eles já estão muito bem adaptados e conseguem fazer o seu papel ecológico nesse habitat, ok? Na ecologia, a gente também vê sobre cadeias alimentares. O que são cadeias alimentares? Cadeias alimentares são relações alimentares, onde se dá a passagem de energia de um produtor para um consumidor, plantas para animais, animais para outros animais. E a cadeia alimentar, ela se dá numa sequência linear, onde um animal serve de alimento para outro, ou uma planta, enfim, onde a sequência anterior serve de alimento para a próxima sequência da cadeia alimentar. Onde essa cadeia ela vai pegar de energia, primeiramente a energia do sol, onde o produtor vai fazer a fotossíntese, vai pegar a sua energia e essa energia vai passando de animal para animal. Nesse mesmo pensamento, a gente também vai ver as teias alimentares. O que quer dizer teia alimentar? Teia alimentar é mais ou menos uma cadeia alimentar. É um conjunto de cadeias, na verdade, onde um animal ou uma planta pode servir de alimento para vários outros animais, como por exemplo o milho. Aqui ele está servindo de alimento para o caramujo, para o pássaro, para o rato e tanto o pássaro quanto o rato também serve de alimento para a cobra que está aqui representada nessa teia alimentar. Então, essa teia ela é uma sequência não linear de relação alimentar, ok? Onde a energia dada pelo sol, feita, a fotossíntese dos produtores, que fazem toda a energia, ela é decrescente, onde essa energia, enquanto é passada de animal para animal, ela vai decrescendo, ok? E continuando nessas relações de animais, no habitat, fazendo seu papel ecológico, no seu nicho ecológico, tendo as teias, as cadeias alimentares, a gente também vai ver relações com fatores bióticos e abióticos. O que são esses fatores bióticos e abióticos? Fatores bióticos são seres vivos, são animais, organismos, como a gente tinha falado anteriormente, da cadeia alimentar, enfim. Fatores bióticos, bio-vida,
são os seres vivos, que têm um ciclo de vida, enfim. E a gente também tem os fatores abióticos, por exemplo, temperatura. Temperatura não tem ciclo de vida, não se reproduz, enfim. Ela não é um fator vivo, então ela não é um ser vivo. Ela é chamada de fator abiótico. Esse fator abiótico ele pode ser minerais, água, temperatura, pressão, umidade, enfim. Vários fatores podem ser fatores abióticos, ok? Então, a gente vai ver algumas coisinhas mais com meu amigo William. Não é, William? Vamos continuar essa aula incrível que a gente está fazendo? Olá, bom dia a todos e todas, né? Eu sou o William, né, residente da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a Ana Júlia, ela falou alguns conceitos fundamentais em ecologia. Tudo isso é importante para a gente entender agora. A gente vai adentrar nos níveis de organização dos seres vivos, que se subdivide em 12 tipos, né? E depois disso aqui, a gente vai falar de fluxo de energia, fluxo de matéria, sucessão primária, sucessão secundária, né? Porque são muito importantes para a gente juntar todos esses conceitos, né? Então, primeiro, a gente vai do nível menos complexo, que é o átomo, até o nível mais complexo, que é a biosfera. Então, como a gente pode observar, que é sempre uma hierarquia, né? Os níveis de organização dos seres vivos, os seres vivos, de maneira geral, eles seguem uma hierarquia, que vai do menos complexo na sua estrutura até o mais complexo, que é a sua interação com o meio ambiente, né? Então, perceba, a gente começa desde o nível do átomo, lá embaixo, o átomo, né? O que o átomo é na realidade? Veja, observando a imagem dele, o desenho, né? O átomo, ele tem aquela parte externa, né, que é um círculo externo com uma bolinha branquinha, que nada mais é do que a eletrosfera, onde você vai encontrar os elétrons, né, que tem carga negativa. Aí no interior você vai encontrar uma estrutura vermelhinha. Nessa estrutura vermelha, com azul, também algumas coisinhas azul, umas bolinhas azul ali, ó. Essa estrutura vermelha representa o próton e o azulzinho o nêutron. Então nós temos a quantidade de nêutrons e prótons igual ali dentro da estrutura interna, do núcleo, do átomo. E fora é a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Lembrando que o próton tem carga positiva, o nêutron é carga neutra, né, como falo, neutro, né, e o elétron carga negativa. Aí o átomo ele pode ser formado por um mesmo elemento químico, por exemplo, carbono com carbono, então mesmo elemento químico, ou elemento químico diferente, carbono, oxigênio. Quando o átomo de um elemento químico se junta com o átomo de outro elemento químico, nós temos a formação de uma molécula. Então, no caso aqui, eu trouxe o exemplo da água, né? A água, H2O. Então, por exemplo, os dois hidrogênios são essas bolinhas vermelhas acima do átomo na molécula, né? E o azulzinho é o oxigênio. Então, por exemplo, nós temos elemento químico diferente. Então, por exemplo, dois hidrogênios é diferente do oxigênio. Além disso, a molécula ela vai se juntar, ela vai se combinar, no caso que a gente fala, né, para formar uma estrutura maior ainda, ou de uma complexidade maior. Nós chamamos de organela. Então, nesse caso aqui, a organela que eu estou trabalhando aqui, um exemplo só, né, porque tem várias organelas, é a mitocôndria. Então, a mitocôndria, para quem não sabe, ela é uma organela muito importante, por quê? A mitocôndria, ela auxilia no fornecimento de energia, na forma de ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda corrente de energia das nossas células. A mitocôndria é muitas vezes chamada também de usina de força da célula. Tem várias funções da mitocôndria, mas a função que eu estou trazendo aqui no caso é essa. Além disso, dentro de essas organelas vão se juntando numa estrutura ainda maior, de complexidade maior. Nós chamamos de célula. Dentro de uma célula, como é o caso aqui, a célula animal, tem célula vegetal também. Tá? A célula animal, ela tem organelas, né, várias. E cada organela, ela desempenha uma função específica. Ou seja, uma função que não pode ser desempenhada por outra organela. Aí, a célula é como se fosse uma empresa, pensa assim. Aí dentro dessa empresa você tem vários setores. Se um setor não funciona corretamente, a empresa como um todo é prejudicada. Então, cada célula são cada setor dentro de uma empresa. E aí todas elas têm que funcionar corretamente. Então, a célula é a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. Todo ser vivo tem que ser formado por célula. Essa é a teoria celular, né?
Aí nós vamos para o tecido. O que é um tecido? Ele é um conjunto de células, células similares ou semelhantes, que vão desempenhar a mesma função. E essas células, elas têm a sua estrutura externa, que a gente chama de matriz extracelular, que é sintetizada pela própria célula e liberada no meio externo. Então, o tecido vai ser a célula mais a matriz extracelular, células semelhantes desempenhando a mesma função. Todas elas têm que estar coordenadas, né, umas com as outras. Isso constitui um tecido. O tecido que eu trouxe aqui é o tecido ósseo. Dentro do tecido ósseo, vamos lá, quais são as células que compõem o tecido ósseo? Primeiro, o osteoblasto, que é a célula jovem que vai sintetizar a matriz óssea. Nós temos o osteócito, que quando o osteoblasto sintetiza a matriz óssea, o osteócito, que é a célula adulta, ele fica preso dentro dessa matriz, né? E nós temos, por fim, o osteoclasto, que é uma célula muito importante que vai garantir a reabsorção óssea. É uma célula gigante que é formada por milhares de núcleos, pode ter até 50 núcleos, porque ela é decorrente da fusão de vários monócitos, né? E aí a gente vai agora para um nível de complexidade maior, que é o órgão. O órgão, ele é o conjunto de tecidos que atua de maneira conjunta e coordenada para desempenhar determinada função. O órgão, ele é formado por vários tecidos. Então vamos lá, dentro do osso aqui, que é um órgão, nós temos o tecido ósseo, que compõe a maior parte da sua composição. Nós temos também, por exemplo, o tecido nervoso, que inerva essa estrutura óssea. Nós temos o tecido hematopoiético, né, que é o que sintetiza as células sanguíneas, né, o tecido sanguíneo, no caso, né, que aqui no osso a gente chama de medula óssea vermelha, né, e tem a medula óssea amarela, mas essa aí armazena gordura, lipídio. E por fim, o tecido conjuntivo, né, que o tecido ósseo é uma espécie de tecido conjuntivo, mas de sustentação ou rígido. Tem o tecido conjuntivo de preenchimento também, né? Então, esses seriam os tecidos que compõem o órgão, tá? Sistema. Então, o sistema, como o próprio nome está falando, é um sistema. Ele vai juntar vários órgãos, cada um com a sua própria função específica, mas que todos eles vão atuar de maneira conjunta e coordenada, para que o sistema funcione como um todo. Então, aqui no caso, nós temos o sistema esquelético de um alce, que foi o organismo que eu optei. Tá? E aí o alce é o organismo. Por quê? O organismo, ele é formado por um sistema de órgãos, que todos eles vão atuar de maneira conjunta, né, de maneira integrada, né, para desempenhar todas as funções vitais que garantem a sobrevivência desse organismo. Aí a gente entra em população. População são os indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área e interagem com outros seres vivos ou com o meio. Né? Então, aqui no caso, nós temos uma população. Por quê? Porque são indivíduos de uma mesma espécie. Ó. Os alces são indivíduos de uma mesma espécie. Mas que cada uma espécie ali é indivíduo de uma mesma espécie. Você não tem, por exemplo, um alce com um peixe ali. O peixe seria de uma espécie diferente. Então, é uma população. Na comunidade, agora entra a questão do peixe, da águia. Ou seja, você tem várias populações diferentes, habitando uma grande área ou uma área menor, certo? Mas que eles interagem uns com os outros. Então, quando você tem a população e a comunidade, né, os fatores bióticos, né, que a Ana Júlia mencionou, que são os seres vivos, interagindo com outros seres vivos, nós damos o nome de população aqui, se for indivíduos de uma mesma espécie. Se for indivíduos de espécies diferentes, ou seja, populações diferentes, nós chamamos de comunidade. Então, veja bem, tem uma diferença de comunidade para ecossistema que a gente vai ver agora. Que na comunidade você tem a interação entre os seres vivos, e não ser vivo com o meio ambiente. Já no caso do ecossistema é diferente. Onde você tem várias comunidades diferentes, ou seja, populações diferentes, mas que eles interagem com o ambiente. Então, com o fator abiótico que a Ana Júlia mencionou, que é o fator não vivo. E por fim, nós chegamos na biosfera. Mas antes de eu entrar na biosfera, eu quero mencionar o seguinte. O ecossistema, nós temos 3 subdivisões de ecossistemas. Nós temos o ecossistema terrestre, que é também chamado de epinociclo. Nós temos o ecossistema aquático, que pode se subdividir em água doce e água salgada. O ambiente de água doce, nós chamamos de do ciclo, ou do ciclo não, liminociclo, né? Liminociclo. Então, o terrestre é epinociclo. O de água doce, liminociclo. E o de água salgada, talassociclo. Né?
que seriam os ecossistemas que a gente tem. Cada tipo de ecossistema, você tem a fauna e flora característica, certo? Composição também, por exemplo, se for no ambiente de água salgada, composição da água, você tem a questão da profundidade, tem várias, viscosidade, tudo isso impacta no ambiente aquático. No terrestre, você tem temperatura, pH, né, precipitação, que é a questão da pluviosidade, chuva, né? Então, tudo isso vai impactar sobre a diversidade ali no caso, de plantas, de animais, de outros seres vivos, né? Dos micro-organismos, né? Fungo, bactérias. E chegamos na biosfera. Bio quer dizer vida, esfera, a esfera da vida. A biosfera, então, ela está juntando tudo isso. Então, todos os ecossistemas da Terra, os ecossistemas por si só englobam as comunidades englobam as populações os organismos, né? E os organismos, toda a sua estrutura que compõe ao seu corpo, né? Além disso, a biosfera pode se subdividir em três tipos. A, a hidrosfera, que é a camada líquida, né, a camada de água que preenche a Terra como um todo. Lembrando que a maior parte da água presente na Terra, 70% é água salgada, né, os outros 20%, os outros 30% está distribuído em água congelada nas geleiras, água em lençóis freáticos, né, água, por exemplo, doce, que corresponde só a 2% desse total, na verdade, né? Então seria um bom exemplo da hidrosfera. Nós temos também a litosfera, que é a camada rochosa, a crosta, né, do planeta Terra. Então, a camada formada por rochas, né, do planeta. E, por fim, a atmosfera, que é a camada gasosa, onde está presente os gases da atmosfera, inclusive o próprio ozônio, né, que é muito importante para a gente. Indo adiante, agora a gente entra no chamado fluxo de energia. O fluxo de energia, no caso, veja bem, primeiro nós temos o Sol. Tem várias formas de fontes de energia, né, para os seres vivos. Os seres vivos eles podem ser subdivididos, né, eu vou dividir em dois tipos, os fototróficos e os quimiotróficos. Os fototróficos são aqueles que vão utilizar a energia proveniente do Sol para fazer com que as reações do metabolismo, elas prossigam no sentido de sintetizar a matéria orgânica que aquele organismo precisa. Então, por exemplo, a planta ou a alga, por exemplo, ou algumas bactérias como as cianobactérias, elas têm a capacidade, são chamados de organismos fototróficos. Por quê? Porque eles utilizam a energia proveniente do Sol, transformam essa energia solar em energia química, e armazena essa energia química em compostos carbonados, né? E essa energia, posteriormente, ela vai ser utilizada por outros seres da cadeia, ou da interação com aquele ser. Então, por exemplo, a planta, ela usa a energia do sol, utiliza água, né, que são compostos inorgânicos, e CO2, que é o dióxido de carbono, né, e a partir disso, ela usa essa energia do sol para sintetizar a matéria orgânica dela e liberar como subproduto o oxigênio. E por quê? Porque o oxigênio é um subproduto que é usado por alguns seres que a gente chama de seres aeróbios, né? Que seria a grande maioria dos seres vivos na Terra, que são seres aeróbios. É imprescindível a presença do gás oxigênio para ocorrer a respiração celular. Mas assim, a energia, ela não é reciclada. Então a energia ela vai do produtor onde o nível está mais alto até o último consumidor, que no caso aqui é o carnívoro, onde a energia dele vai ser menor. Perceba que a energia ela vai seguindo, ela é unidirecional, então ela vai do produtor para o carnívoro, ou seja, o consumidor. Pode ser terciário, pode ser quaternário, tá? Ou até mesmo quinquenário, né, que é o quinto. Então, assim, ou de quinta ordem, no caso. Né? Lembrando que a cada vez que a energia vai passando de um nível para outro, ou seja, da planta para o herbívoro, do herbívoro para um carnívoro, do carnívoro para outro carnívoro, né, ela vai se reduzindo, vai sobrando só 10% dessa energia. Então perceba que e a maior parte da energia é dissipada na forma de calor. E calor o organismo não aproveita. Então só aproveita a energia armazenada numa molécula muito importante, nós chamamos de ATP. A matéria orgânica que a planta sintetiza, nós chamamos de biomassa, que é a matéria por peso seco da planta. Essa biomassa vai servir para os outros seres vivos, né, que é a matéria orgânica. Então a energia não é reciclada. Então, como a gente pode observar aqui, ela é unidirecional, segue uma única direção, um único sentido.
ela é decrescente, então ela é maior nos produtores e reduz nos consumidores, até chegar no último consumidor, e ela é não cíclica, porque ela não é reciclada. Então não tem como dele vir do carnívoro para a planta de novo, certo? Então a energia entra na forma de luz solar e sai na forma de calor. E nós temos por fim os decompositores. Os decompositores, né, os micro-organismos, né, fungos na sua grande maioria, e algumas bactérias, até mesmo alguns protozoários, né, eles são decompositores. Então eles vão decompor a matéria orgânica da planta, quando a planta morrer, a questão dos herbívoros, dos carnívoros. Lembrando que, que os micro-organismos eles também perdem calor, porque é uma característica de todo ser vivo. E aí, ele só absorve um pouco dessa energia. Ele utiliza um pouco dessa energia, no caso, né? Então, ele absorve e utiliza essa energia. Entretanto, essa energia, como eu disse, ela não é reciclada. Essa é uma grande diferença entre o fluxo de matéria, que a gente vai ver agora, que seria basicamente o oposto desse fluxo de energia. O fluxo de matéria, ele é o oposto do fluxo de energia. Então, lá no fluxo de energia, ele é unidirecional. Então, aqui é bidirecional. Por quê? Porque é nos dois sentidos. Então, vai desde o produtor para os decompositores, e dos decompositores para o produtor de novo. Ele é cíclico aqui no fluxo de matéria, lá no fluxo de energia ele é não cíclico. E no fluxo de energia ele é decrescente. Aqui não, aqui ele não é decrescente. E a biomassa, como eu acabei de mencionar, que seria a matéria orgânica que a planta sintetiza por peso seco, né, da planta. Então, ou seja, tudo que ela vai sintetizar, no caso, lembrando que não é destinada à respiração, que não é destinada a outros tipos de processos que a planta desempenha, é o que sobra. Aquilo que sobra é a matéria orgânica, que seria a biomassa, que é o peso seco. Aí a planta sintetiza matéria orgânica pelo processo de fotossíntese, utilizando a energia do sol, né, e aqueles compostos inorgânicos e os compostos simples, e forma compostos mais complexos, né, que é a matéria orgânica. E aí manda essa matéria orgânica para o fungo, né, que é um decompositor, uma bactéria, e esses decompositores vão transformar esses compostos complexos em compostos mais simples e devolve para a planta a matéria inorgânica. E aí a planta consegue fazer de novo a síntese de matéria orgânica. Lembrando que esse processo é cíclico. Então, a planta sintetiza a matéria orgânica, vai para o fungo. O fungo sintetiza a matéria inorgânica, vai para a planta. Certo? Agora a gente entra na parte da sucessão. A sucessão ela pode ser dividida em dois tipos. Sucessão primária e sucessão secundária. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma sucessão. Então, a sucessão, na realidade, é a substituição de organismos, né, ao longo do tempo. Ou seja, numa determinada área e por um determinado período de tempo. Ou seja, pensa assim, nós temos um organismo X, esse organismo X, ele se adaptou àquela área, ele criou condições para que outra espécie, por exemplo, uma espécie Y, se adapte àquela área, aí essa espécie X ela vai morrer, vai ser substituída por a espécie Y, que vai se adaptar agora, criar condições para que outra espécie, por exemplo, a espécie Z, apareça. Né? Então, assim, é uma sucessão. Ela vai substituindo uma espécie que já está adaptada a um ambiente que criou condições para que outra espécie se estabeleça. Essa outra espécie, agora que tem essas condições favoráveis, ela vem e se estabelece. É um processo sucessional. Ele vai se sucedendo ao longo do tempo. Ou seja, numa determinada área que até então não tinha vida ou pode ter tido vida, vai ocorrendo a sucessão. Então, vai substituindo um organismo ao longo do tempo. Certo? Lembrando que a sucessão ela pode ser classificada em sucessão primária ou sucessão secundária. Tem diferença entre as duas sucessões que é bem interessante. Na sucessão primária, é aquela sucessão que ela vai ocorrer numa área inóspita. O que quer dizer isso? Num ambiente inóspito. Num ambiente onde não teve vida nenhuma, onde não tem vida nenhuma. Onde você não tem condição nenhuma de ter vida, onde o solo não é propício ao surgimento da vida, onde, por exemplo, você não, o ar ali também não é aquela coisa, ou seja, propício ao surgimento de um micro-organismo ou de uma planta, certo? A questão da temperatura também não é adequada, a questão da umidade relativa do ar também não é muito boa, certo? E não é propícia. Então é uma área onde não tem vida. Então vai ocorrer o surgimento da vida ali. Então essa é a sucessão primária. Essa sucessão, como ela vai ocorrer numa área que não tem vida, ela vai demorar milhões de anos.
certo? Ela é um processo muito lento, porque primeiro, aquele organismo, ele vai ter que ser uma espécie que a gente chama de espécie pioneira. Nem todos os seres são espécies pioneiras. Então, por exemplo, as espécies pioneiras características que a gente vai ver aqui são líquens e musgo, né? E somente essas espécies eles conseguem se adaptar a um ambiente que não tem vida. Então, o que acontece? Eles se estabelecem em cima de uma rocha onde se aquece muito, onde não acumula água ali no caso, né? Então, somente organismos que têm que se adaptar bem a essa área mesmo. As espécies pioneiras, então, como o líquen e o fungo, eles vão criar condições nesse ambiente inóspito para que outras espécies se estabeleçam nessa área, certo? E aí, isso vai possibilitar que aquelas espécies criem condições, né, para que outras venham. E é um processo sucessional, por quê? Porque no primeiro começa com plantas rasteiras, né, plantas de pequeno porte, vai sendo substituído por plantas de um porte intermediário, como herbáceas, né? Posteriormente, nas herbáceas, vai sendo substituído por árvores de médio a grande porte, e posteriormente vai ser substituído por árvores de grande porte, né? Como, por exemplo, as florestas de grande porte. Floresta amazônica é um bom exemplo. Então, por exemplo, no início da formação da floresta amazônica, nós tínhamos ali, por exemplo, espécies pioneiras, líquens, musgos. São espécies muito de pequeno porte. Foi substituindo por espécies rasteiras foi substituindo por espécies de médio porte, espécies de médio porte foi substituindo de médio para grande porte e, posteriormente, de grande porte. Então, nós temos herbáceas, nós temos arbustos, nós temos já árvores de grande porte, né? Aí chega aquelas grandes árvores, né, que realmente dominam, tá? Então, espécies pioneiras. E aí o exemplo aqui é o vulcão, né? Por exemplo, já deve ter ocorrido uma erupção vulcânica que acabou com a vida ali, matou plantas, matou seres humanos, matou outros animais, e aí matou micro-organismos também, naquele ambiente. Aí somente as espécies pioneiras conseguem se adaptar. Então nós já temos vários históricos, né? Históricos não. Nós temos vários documentários, inclusive eventos já documentados, que já ocorreu várias erupções ao longo do mundo, né? E essas erupções acabaram com a diversidade da vida naquele ambiente, né, naquela área. E aí a sucessão primária, ela demorou milhões de anos para acontecer novamente. Então nós temos aqui os líquens, na realidade, né? Como a gente pode observar aqui, os líquens dentro numa crosta se formando aqui em vários pontos, ó. Esses verdinhos aqui no caso, parecendo um aspecto de uma crosta, realmente, ó, é um líquen. Esse vermelho aqui também, ó, eles têm diferentes colorações, né? O líquen, muitas das vezes, ele é uma associação entre fungo e entre alga, ou pode ser uma associação entre fungo e cianobactéria, certo? E a gente está vendo aqui a casca de uma árvore. E essa estrutura verdinha aqui parecendo um musguinho, ó, é um musgo. Também é outra espécie pioneira. Tá vendo? Tem uma espécie pioneira aqui, uma espécie pioneira aqui. Tudo modificando o ambiente. A casca de uma árvore está sendo modificada para criar condições para que outras espécies se estabeleçam nesse ambiente. E nós temos por fim o musgo, né, que é uma outra espécie pioneira. Aquele veludinho que aparece em cima de muros, perto de riachos, em cima de rochas, né? Aquela veludinho verdinho, parecendo que muitas vezes a gente olha assim, parece uma grama, mas não é uma grama. Ele vive em locais sombreados, locais que não tem luz solar plena, né, muita luminosidade, um ambiente muito úmido, ele é dependente disso. É uma planta de pequeno porte, normalmente ela atinge no máximo 20 centímetros, né? Algumas 20 centímetros. Tem outras que são as exceções, 40 centímetros, certo? Por quê? Porque essa planta ela não tem vasos condutores de seiva, não tem o vaso, né, que conduz, por exemplo, a seiva, né, água e sais minerais, da raiz até a folha. Ela não tem um condutor de seiva, que é a matéria orgânica, sintetizada pela fotossíntese, na folha, para distribuir para a planta, não tem isso, que é o floema. O xilema seria o condutor de água e sais minerais, né, para a planta, da raiz até a folha. Então, ele não tem vasos condutores. Como ele não tem vasos condutores, a passagem dos nutrientes, no caso, passagem de água, principalmente os nutrientes, é por difusão de uma célula para outra. Então a planta tem que ser de pequeno porte, que você imagina se fosse uma planta de grande porte. Até que chegasse até a copa de uma árvore, o dossel dela, até lá em cima, uma planta de 20 metros, a planta já estava morta. Então, assim, tem que ser uma planta reduzida no tamanho, certo? E por fim, a sucessão secundária. A sucessão secundária ela é um pouco interessante em relação à primária.
Porque ela seria basicamente assim, a sucessão primária, ela vai ocorrer numa área que não tem vida. Então, ela demora milhões de anos, é um processo muito lento. Já na sucessão secundária, ela ocorre numa área que já teve vida. Então, é um processo mais rápido, é um processo, a reocupação e a recolonização. Ou seja, a sucessão secundária é uma área que já teve vida, mas que em virtude de alguma catástrofe, que ocorreu, por exemplo, um incêndio, uma tempestade, ocorreu uma descarga elétrica, né, que acabou provocando um incêndio ali, por exemplo, no Cerrado, isso é muito comum, na savana do Cerrado, né, é muito comum durante o período seco isso acontecer, ou mesmo durante o período úmido, né? Principalmente no período úmido é onde nós temos muitas chuvas, aquelas descargas elétricas. No período seco, nem tanto. É muito mais em virtude da umidade relativa do ar estar baixa, a temperatura está bem alta, ou pegar um incêndio ali natural. Ou pode ser artificial para a ação do ser humano. Mas no Cerrado é um bom exemplo que eu trouxe aqui, que ele pega, inicia o incêndio ali, sem ser a ação antrópica do homem. Pode ser também uma enchente que acabou com aquela área, né? Então, a sucessão secundária, ela é rápida, garante a reocupação e a recolonização, certo? Ela é muito mais rápida. E aí, ou seja, antes de eu falar obrigado, nós temos aqui uma imagem que ela mostra um morangueiro, uma planta verdinha, com as suas raízes juntando a Terra, aqui no caso, e o planeta Terra, aqui no caso, né? Mostrando que para a gente preservar o meio ambiente. Porque a ecologia é isso, ela se destina ao estudo das interações entre os seres vivos, mas ela tenta compreender várias questões. O impacto que o ser humano vai gerar no ambiente. Tenta se preocupar, por exemplo, as interações que um ser humano tem com outros seres. A interação que um animal tem com outro ser. O animal tem com uma planta, o animal tem com um fungo, com uma bactéria. Então, tudo isso a gente tenta entender. E as consequências de eliminar aquele ser, né? Pode trazer consequências para o ser humano. Assim como a gente acaba com a natureza, utilizando muito recurso, a gente pode acabar com nós mesmos também. E nós vamos ficar dependentes daquele recurso. Se ele se esgota, a densidade populacional nossa vai reduzir. Obrigado. E aí...